E aí pessoal, tudo bem? Bora continuar aqui com as aulas de inteligência artificial. Já para avisar, se você gostar, curte, compartilha o vídeo, etc. Assina o canal e é tudo isso aí, ok? Eu posso já deixar avisado e já pedindo isso. Se já quiser deixar o like agora, pode ser também. Então vamos lá. Na aula passada começamos a fazer aqui o nosso agente. Ok, eu coloquei para poder instanciar um labirinto, já para poder instanciar um ambiente ao qual ele vai passar. Agora vamos começar a fazer o quê? Vamos começar a passar a parte do movimento dele. Por que a parte de movimento? Porque ele vai ter que se locomover para algum outro lugar. Ok? Então como que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar aqui public. Neste caso, por enquanto, eu vou colocar void retornar movimento. Eu deixo dessa forma. Só que peraí, para eu poder fazer esse tipo de movimentação, eu preciso saber qual que é o posicionamento que o nosso agente vai ter, já logo de cara. Então ele vai ter um posicionamento X e um posicionamento Y. Então eu vou fazer aqui, pelo menos por enquanto, private int pos XY, né? Posicionamento XY. Então, aí eu vou colocar aqui já logo no começo, this.pos xy igual a new int 2. E vou colocar this.pos xy 0 igual a 0, this.pos xy 1 igual a 0, né, que é a posição y, o xy. Só que se você notar, pelo menos por enquanto, dá para ver que não dá para você ter muita noção de qual que é o posicionamento x, qual que é o y. Vai ter que ficar dependendo do que você lembra disso daqui ou de alguma outra documentação. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro pacote, okay, que eu vou chamar de geral. Caso vocês queiram mudar o nome, não tem problema. E vou colocar uma outra classe, neste caso vai ser uma classe mesmo, e vou chamar ela de posição XY. E vão ter dois dados, private int posição X, private int posição Y. Pelo menos por enquanto a gente está tratando só de número inteiro, então não tem problema. Source, getters e setters, select all, ok, só isso. Ok? Por prevenção, tudo bem que já inicia, né? Mas vou fazer do mesmo jeito. Posição XY. This.posX igual a 0. This.posY igual a 0. Beleza. Nós já temos aqui, isso aqui eu vou substituir. Vou colocar para um posição XY, post XY, pode ser assim mesmo. E não preciso nem mesmo iniciar direito, só vou fazer assim, ó, this.postxy igual a new postxy. Beleza. Já começou como 00, ok? Por enquanto eu não estou fazendo get aqui nem nada, porque por enquanto eu não preciso. Beleza? Pelo menos que isso daqui fica melhorzinha a parte de posicionamento, né? Então vamos lá. Aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Quando eu faço a movimentação dele, eu preciso verificar. Vou até... Não é o negócio do GitHub, isso daqui. Eu vou fazer quais são os tipos de movimentação que ele vai ter. Ele vai ter para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Eu vou ter que explicar isso daqui primeiro, antes da gente começar a fazer. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar aqui, ok? Por exemplo, eu tenho 4 posições aqui. Tem a 1, 2, que é logo embaixo, tenho esse daqui, tenho esse daqui, ok? O nosso agente, por enquanto, ele está aqui. Vou colocar um negocinho do aspirador aqui, a rodinha. Ele está aqui. O que acontece? Essa daqui é a posição 00. Desculpa aqui, não é 00, aqui aqui é 01, 10 e 1, ok? Por quê? Porque na hora que nós fazemos o x e y, neste caso, ele vai começar de cima para baixo. Ok? Que é o y, que
Aqui é o x, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Beleza? Então, o que acontece neste caso? Né? Pelo menos por enquanto. Na hora que formos fazer um movimento, ou pelo menos formos verificar, temos que tomar cuidado, principalmente quando a gente está trabalhando aqui com uma matriz, que se eu passar um posicionamento, sei lá, se eu tenho o labirinto, ok? Se eu fizer essa verificação aqui, ó, menos 1 e aqui tanto faz, ou menos 1 do outro lado, vai dar erro, porque não existe índice menor que 1, menor que 0. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso verificar aonde que ele está. Ok, eu preciso fazer essa verificação aonde que o agente está. Logo depois disso, eu preciso verificar se tem um posicionamento acima, abaixo, esquerda ou direita. E qual que é o resultado que retorna isso do labirinto. Não sei se vocês conseguiram entender o raciocínio. Por que eu faço isso? Para saber se ele pode se locomover para um lado ou para o outro ou não. Então, como que eu vou fazer? Só abrir aqui as minhas anotações. Não vou mostrar direto o código, porque senão acaba perdendo a graça do código já pronto. Então, vou deixar as anotações aqui de lado. E então, vamos embora. O que eu vou fazer então? Primeiro de tudo, eu vou salvar isso daí em outras variáveis. Ok? Int, retorno, posição x igual ao quê? This.posição xy. Get posição x. Eu poderia fazer isso numa outra. Eu poderia fazer isso num outro objeto, mas como eu vou acrescentar números daqui, eu não quero chegar nesse detalhe. Int retorno posição y igual a this.posXy.get pos y. Beleza? Nós já temos aqui. Em posicionamento, esqueci de falar, em posicionamento a gente trata como x e y, ok? Só que aqui a gente tem que verificar que a linha, né, quando a gente for fazer quando a gente faz a chamada, vai ser, por exemplo, 0, eu estou no mouse, tá? E 1, por exemplo. Então essa daqui vai ser a nossa linha e essa daqui vai ser a nossa coluna, ok? Então vamos lá. Aí eu vou fazer aqui um switch. Ok? Switch com qual variável? Vou fazer com a movimento. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso fazer esse tipo de movimentação. Case cima. Ok? Se porventura for para cima, aí eu tenho que verificar. Eu tenho que verificar o quê? Em qual posição eu já estou? Porque senão eu não posso. Senão eu não posso subtrair ou aumentar. Então eu vou fazer aqui, ó, if, ok? If o quê? Retorno pos x for maior que 0, ou seja, se ele não tiver no cantinho, né, se ele não tiver no canto esquerdo, vamos dizer assim, então eu faço retorno menos igual a 1. E neste caso eu tenho que colocar aqui uma variável chamada, não é nem retorno, é retorno pos x, desculpa, pos x. Eu subtraio ela. Por que eu copiei ela? Para eu não alterar o posicionamento que eu já tenho. E eu vou colocar aqui break, que é dentro desse case aqui. Case baixo, beleza? If, agora sim, retorno pos y. Desculpa, retorno pos x, foi mal. Retorno pos x for menor que tamanho max tamanho menos 1. Mas o que caramba é esse tamanho máximo? Esse tamanho máximo é um atributo que a gente vai ter que receber. Por quê? Porque, bem ou mal, precisamos saber qual que é o tamanho do labirinto. Qual que é o tamanho Qual que é o tamanho máximo dele. Então, isso daqui a gente vai ter que pegar, esse max tamanho, vamos ter que pegar do labirinto, mas isso a gente vai fazer depois, vamos fazer na próxima aula. Então vamos lá, aqui eu faço o que? Retorno pos x mais igual a 1, porque se for menor que o tamanho menos 1, que é o tamanho do vetor, ele vai aumentar mais 1, então ele vai aumentar a casa, ele vai verificar a casa da frente, break,
Aí é a mesma coisa aqui no de baixo. Case. Opa, cima não, é esquerda. Aí eu faço um outro if aqui também. Retorno pós y for maior que 0. Então ele não está no canto. Então, retorno pós y faz o quê? Menos igual a 1. Ele subtrai 1. Eu poderia colocar menos também, mas vou deixar desse jeito. Case direita. If, a mesma coisa que o de cima, só que com o retorno y. Retorno pós y for menor que max tamanho menos 1. Por que eu estou colocando só o max tamanho, né? Não tem o max tamanho x, max tamanho y? Porque estamos considerando que é uma sala quadrada. Então, não tem problema. São salas, né? São ambientes quadrados. Retorno pós y mais igual a 1. E break. E neste caso, ok? Então vamos fazer o seguinte. Aqui já no max tamanho, para não demorar muito, né? Vou colocar aqui, ó, this.labirinto.get tamanho. Nossa, como que vou fazer isso daqui, né? Vou copiar, inclusive, isso daqui. Coloco aqui também. Como que eu vou fazer? Só venho aqui, criar método getTamanho. E eu faço o quê? Eu retorno o quê? Eu retorno o tamanho do labirinto. This.tamanho labirinto. Posso colocar, por exemplo, aqui, ó. getTamanho. Pronto. A gente labirinto já tem agora. Nem vou deixar para a próxima aula, já vou deixar nessa daqui. Ok? Agora que nós já temos isso daqui, vamos fazer o quê? Vamos retornar um new. O quê? Este método aqui, ó. Essa classe aqui, ó. Posição xy. E eu vou colocar o retorno pós x e retorno pós y. Por que eu estou retornando um novo? Porque eu quero uma outra instância, eu não quero essa daqui. Mas, poxa vida, duas coisas. Um, não tem esse método construtor, e o método aqui não retorna. Que não seja por isso. O retorno é só a gente mudar. E no getPosição xy, eu vou fazer aqui, eu vou criar um novo construtor. Retorno pós x, retorno pós y. Então eu faço o quê? This.posX igual a retorno pós x. This.pos y igual a retorno. Mas por que retorno? É porque era o nome da variável que estava lá. E a gente faz o quê? Só renomeia. Opa, pós x e aqui pós y. E acabou. Return new. Já coloquei aqui. Create constructor, posição xy. Pronto, é que eu não tinha salvo. Pronto. Agora aqui a gente já tem a movimentação do nosso agente. A partir de agora, a gente já sabe qual que vai ser o movimento dele. Ele verifica onde que ele está, qual que é o posicionamento atual dele. E agora, pelo menos, já evitamos, pelo menos no ambiente ao qual a gente está designado, né? Já sabemos se ele pode se movimentar ou não. Lógico que isso aqui pode melhorar, lógico. Se porventura nós estivéssemos, por exemplo, no próprio labirinto, passássemos aonde quiséssemos ir, o labirinto mesmo fizesse, e a classe labirinto fizesse esse tratamento para a gente. Ah, eu quero ir para frente. Tem como? Ah, não tem. E assim sucessivamente. Mas por enquanto vamos deixar isso a cargo do próprio agente. Esse tipo de verificação. Ele vai verificar se a sala se dá para se locomover ou não. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Vou parar por aqui, porque inclusive já está em 14 minutos. Ok? E é isso aí, pessoal. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal e não se esqueçam que os dados estão lá no GitHub. Belezinha? Até mais!